Continuando de onde paramos, do livro Fédon. E ademais, retorquiu Cebes, se for verdadeiro, Sócrates, como prezas dizer a miúde, que nosso aprendizado não passa de uma reminiscência, teríamos com isso um argumento complementar de que necessariamente aprendemos numa época passada, o que agora lembramos. Ora, isso somente seria possível se nossa alma existisse em algum lugar antes de nascer, assumindo essa forma humana. E também, por força desse argumento, parece que a alma é imortal. Mas Cebes, interrompeu Simias, quais são as provas disso? Lembra-me, pois no momento não me recordo muito bem. Um excelente argumento, disse Cebes, que serve de comprovação é o seguinte: quando as pessoas são interrogadas, se formulares bem as perguntas, elas sempre fornecerão as respostas corretas, por sua própria conta acerca de qualquer assunto. Ora, se não tivessem dentro de si algum conhecimento e a correta explicação, não poderiam fazê-lo. Esse fato é indicado com máxima certeza se a elas é mostrada uma figura geométrica ou qualquer coisa do gênero. E se não foste convencido por este meio, Simias, disse Sócrates, vê se não concorda se o examinarmos do modo seguinte, uma vez que dúvidas que o que chamamos de aprendizado seja reminiscência. Não é propriamente que duvido, disse Simias, mas quero experimentar a própria coisa de que estamos falando, ou seja, a reminiscência. Com base no que Cebes se empenhou em dizer, já começo a recordar, isto é, a experimentar a reminiscência, e convencer-me, todavia, que gostaria de ouvir o que estava prestes a dizer. Bem, ele disse, era o seguinte, estamos de acordo, suponho, que se alguém recorda-se de algo, teria necessariamente conhecimento disto antes. Certamente, ele disse. Então, também concordarás que quando o conhecimento surge desta maneira, é reminiscência? O que quero dizer é, quando um indivíduo vê ou escuta ou de algum outro modo percebe uma coisa e não se limita a conhecer esta coisa, mas também pensa numa outra coisa da qual o conhecimento não é o mesmo, mas diferente, não acertaremos em dizer que ela recorda a segunda coisa que surge em sua mente? O que quero dizer com isso? Exemplificarei. O conhecimento de um ser humano difere daquilo de uma lira. Claro que sim. Bem, sabes que um amante, sempre que vê uma lira, um traje ou qualquer outra coisa que seu amado está habituado a usar, tanto tem percepção da lira quanto capta em sua mente uma imagem do rapazinho ao qual pertence a lira, não é assim? Isto é reminiscência, tal como, quando se vê Simias, com frequência lembra-se de Cebes. Poderia citar inúmeros exemplos como esse. Certamente inúmeros. Por Zeus, disse Simias. Ora, ele disse, é uma espécie de coisa, um tipo de reminiscência? Isso parcialmente quando ocorre envolvendo coisas que já foram esquecidas devido ao tempo e à falta de atenção? Certamente, ele respondeu. Bem assim sendo, disse Sócrates, pode alguém, ao ver uma figura de um cavalo ou de uma lira, lembrar-se de um ser humano? Ou ver uma figura de Simias, lembrar-se de Cebes? Certamente. E ao ver uma figura de Simias, pode lembrar-se do próprio Simias? Certamente pode, ele disse. Todos esses exemplos indicam que a reminiscência é produzida por coisas semelhantes, mas também pode ser por coisas dessemelhantes, não é mesmo? Pode. E quando se experimenta uma reminiscência de qualquer coisa produzida por coisas semelhantes, não se considera necessariamente que essa reminiscência apresenta uma semelhança perfeita ou imperfeita da coisa que é o objeto da reminiscência? Necessariamente, ele respondeu. Agora considera, ele disse, se o seguinte tem consciência, dizemos que há algo a que damos o nome de igualdade. Não me refiro à igualdade entre dois pedaços de madeira ou entre duas pedras, ou quaisquer coisas desse gênero. Refiro-me a algo que ultrapassa isso. Digamos a igualdade ela mesma. Estaremos facultados a dizer que isso existe ou não? De certo que estaremos, disse Simias, do modo mais positivo.
E sabemos o que é? Certamente, ele disse. E de onde extraímos este conhecimento? Não é das coisas das quais acabamos de aludir? Ao ver pedaços de madeira iguais e pedras ou outras coisas iguais, não extraímos dela um conhecimento da igualdade ela mesma? A qual é uma outra coisa? Ou não pensas que seja uma outra coisa? Considera o assunto desta maneira, pedaços de madeira iguais e pedras iguais, ainda que persistam sendo os mesmos, não nos parecem às vezes iguais num aspecto, mas desiguais nos outros? Certamente. E os iguais eles mesmos, em algum momento, parecem a ti desiguais ou a igualdade desigual? Não, Sócrates, jamais. Então, ele disse, esses iguais não são o mesmo que a igualdade ela mesma? Eu diria de modo algum, Sócrates. Mas não obstante disso, é desses iguais, ele disse. Ainda que diferentes da igualdade ela mesma que concebes e adquires o conhecimento da igualdade ela mesma? Isso é sumamente verdadeiro, ele respondeu. E sendo ela semelhante ou dessemelhante deles? Certamente. É indiferente, ele disse. Toda vez que a visão de uma coisa te leva a pensar em uma outra, sejam semelhantes ou dessemelhantes, trata-se necessariamente de reminiscência. Certamente. Ora, ele disse, experimentamos algo assim no que se refere aos pedaços iguais de madeira e outras coisas iguais a que aludimos há pouco, parecem-nos ser iguais, tal como a igualdade ela mesma é igual, ou de algum modo mostram deficiência na sua semelhança com a igualdade ela mesma? Mostram uma grande deficiência em relação a ela, ele disse. Concordaríamos, então, que aquele que, ao ver uma coisa, pensa, essa coisa que vejo pretende ser como alguma outra coisa existente, mas é deficiente e incapaz de ser como essa coisa, sendo inferior a ela. Deve necessariamente ter prévio conhecimento da coisa com a qual diz que a outra pretende se assemelhar, mas para o que mostra deficiência, necessariamente. Bem, é isso que experimentamos relativamente às coisas, iguais e à desigualdade mesma? Certamente é. Então tivemos necessariamente conhecimento da igualdade ela mesma antes da ocasião em que vimos pela primeira vez coisas iguais e pensamos, todas essas coisas pretendem ser como a igualdade, mas são deficientes para isso. É assim. Então, também concordaríamos que essa nossa concepção é produto da visão, do tato ou de algum dos outros sentidos, sendo impossível que haja chegado à nossa mente de qualquer outra maneira, uma vez que todos esses sentidos, pelo que suponho, são idênticos, enquanto sentidos. São idênticos, Sócrates, ao menos no que diz respeito ao que nosso argumento visa a tornar claro. Portanto, nossas percepções sensoriais devem, de certo, nos levar a compreender tudo o que aprendemos através delas. É nos esforçar por obter a igualdade ela mesma, mas que, devido à nossa deficiência, não alcançamos. É assim que podemos nos expressar? É assim. Bem, então, antes de começarmos a ver, a ouvir ou a ter percepções através dos outros sentidos, é necessário que tenhamos adquirido em algum lugar um conhecimento da igualdade ela mesma, se pretendemos a ela comparar as coisas iguais, percebidas por nós através dos sentidos, e compreender que todas essas anseiam ser como a igualdade ela mesma, mas são deficientes para isso. Isso se infere necessariamente do que foi dito anteriormente, Sócrates. E principiamos a ver, a ouvir e experimentar as demais percepções, tão logo nascemos. Certamente. Nesse caso, devemos ter adquirido um conhecimento da igualdade ela mesma antes disso? Sim. Assim, pelo que parece, o adquirimos antes de nascermos. É o que parece. Ora, se adquirimos esse conhecimento antes de nosso nascimento e nascemos com ele, é que conhecíamos antes de nosso nascimento e por ocasião de nosso nascimento só a igualdade ela mesma,
o maior e o menor deles mesmos, como também de todos eles mesmos. De fato, nosso argumento em pauta não é mais sobre o igual ele mesmo do que é sobre o nobre, ele mesmo, o bom, ele mesmo, o justo, ele mesmo, o religioso, ele mesmo, e, em síntese, tudo o que rotulamos de ele mesmo em nosso processo de perguntas e respostas. A conclusão que adquirimos, necessariamente, conhecimento deles antes de nascermos. É isso. E se após o ter adquirido, em cada caso, não o esquecermos, permanecemos possuidores desse conhecimento desde o nascimento e por toda a vida. Afinal, conhecer é adquirir conhecimento e retê-lo sem o perder, significando perda de conhecimento exatamente o que queremos dizer quando nos referimos ao esquecer, não é mesmo, Simías? Com toda certeza, ó Sócrates, ele disse. Entretanto, penso que, se adquirirmos esse conhecimento antes do nascimento e o perdermos por ocasião do nascimento, para posteriormente, graças aos nossos sentidos, recuperar o conhecimento de que tínhamos posse anteriormente, não seria aquilo que chamamos de aprendizado a recuperação de nosso próprio conhecimento? E não estaríamos corretos em chamar esse processo de reminiscência? Certamente. De fato, constatamos que é possível para alguém, ao perceber de uma coisa através da visão, da audição ou de qualquer outro sentido, evocar ao espírito com base nessa percepção uma coisa que fora esquecida e que estava relacionada a coisa percebida, quer por semelhança, quer por dessemelhança. Diante disso, como disse, cumpre-nos concluir uma de duas coisas. Ou todos nós nascemos tendo conhecimento dessas coisas e as conhecemos por toda a nossa vida, ou posteriormente aqueles que se diz que aprendem limitam-se a lembrar, com o que aprendizado seria reminiscência. É certamente o que ocorre, Sócrates. Qual é então, Simías, a alternativa que escolhes? Nascemos de posse do conhecimento ou recordamos depois das coisas das quais tínhamos conhecimento antes de nascer? No momento, não posso escolher, Sócrates. E quanto a esta escolha, qual é a tua opinião a respeito? Quando um homem conhece, é capaz de fornecer uma explicação do que conhece ou não? Necessariamente, é certamente capaz, Sócrates, ele disse. E achas que todos são capazes de dar uma explicação acerca das matérias que há pouco foram objeto de nossa discussão? Desejaria que fossem, disse Simías. Porém, receio que amanhã, a esta hora, não haja mais nenhuma pessoa viva que seja capaz de realizar isso adequadamente. Consequentemente, Simías, não pensas que todos conhecem essas coisas? De modo algum. Por conseguinte, recordam o que outrora aprenderam? Necessariamente. E quando nossas almas adquiriram o conhecimento dessas coisas? De certo, não foi após havermos nascido, como seres humanos. De certo que não. Então foi antes. Sim. Consequentemente, Simías, as almas existiam antes de assumir a forma humana, independentemente dos corpos, e eram dotadas de inteligência. Isso a menos que tenhamos adquirido esse conhecimento, Sócrates, no momento do nascimento, pois esse tempo ainda é reservado a nós. Muito bem, meu amigo, mas em qual outra ocasião o perdemos? De fato, como acabamos de concordar, com certeza não nascemos com ele. Será que o perdemos no momento em que o recebemos? Ou tens uma outra opção de tempo a ser sugerida? Nenhuma, Sócrates. Não percebi que estava dizendo uma tolice. Tá interessante. Tá, então eles estão discursando sobre a reminiscência, que é o conhecimento que provém, tipo assim, da lembrança. Por exemplo, sempre que a gente tem o conhecimento de algo, é porque a gente já sabia disso antes, a gente está apenas lembrando. Seria isso a reminiscência.
Então eles discutem se a reminiscência que vem de antes mesmo do nosso nascimento é algo possível, provável. E bem, pelo que eu entendi aqui, a nossa alma sempre teve esse conhecimento ou adquiriu ele em algum momento, mas com certeza foi antes da forma humana. Ou seja, a alma é imortal e ela é inteligente, ela adota outras formas de vida até adotar a humana, e depois da humana vai adotar uma outra. E, bem, a reminiscência, o conhecimento que a gente tem através dos sentidos sensoriais, o tato, a visão, o paladar e a audição, são só as coisas que a gente faz para retomar esse conhecimento que a gente já tinha, na verdade. Então, dando um exemplo aqui, quando você, sei lá, pula de um buraco, quando você é bem pequeno, você aprende que, é claro que você cai, mas daí no momento que você cai e o tato e a dor atinge você, você vê que aquilo pode machucar e esse é um conhecimento que você já tinha. Você só firma ele novamente e é como se você retomasse ele. Agora você sabe de novo, até que morra, esqueça, nasça e retome novamente.